Viu como é importante você juntar direção de arte com conhecimento em Photoshop? Porque se você tivesse uma direção de arte boa, mas que você não conseguisse entender as ferramentas do Photoshop, você não conseguiria, por exemplo, reproduzir aqui esse layout. Oi, eu sou Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre Photoshop, que é o assunto principal aqui deste canal, mas eu também quero falar para vocês sobre direção de arte. A direção de arte é essencial para que você tenha aí uma arte bonita, criativa e que você consiga se destacar nesse mercado de design gráfico, direção de arte, para você que trabalha aí, por exemplo, com social media aí, saber criar essas coisas, além de saber bem o Photoshop, é importantíssimo que você tenha noções de direção de arte. Direção de arte não é algo fácil de você ver pelo YouTube. O que eu vou falar aqui é apenas algumas coisinhas. Mas se você quiser se aprofundar, por exemplo, de ter uma direção de arte boa, de saber como criar, como distribuir os elementos e o que colocar, por exemplo, na sua criação, eu recomendo que você parta para ensinos aí superiores, uma faculdade de publicidade e propaganda, às vezes até um curso técnico, isso daí vai te ajudar demais. Ou então, se você conseguir aí, eu recomendo aí, de repente você batalhar aí uma vaga aí numa agência de publicidade, porque eu vou falar para vocês, mesmo formado, mesmo tendo estudado, eu vou dizer que as agências de publicidade que eu trabalhei, elas me deram um conhecimento que nenhuma faculdade vai conseguir te entregar. Então, fica aí a minha dica para você que quer aí evoluir no mercado de criação. E nesse tutorial aqui, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, desde a referência daí até o produto final, os efeitos do Photoshop mesmo, o uso do Photoshop, ele é muito rápido. Nesse caso aqui, o que é demorado é você construir a ideia para chegar nesse resultado final. Mas o resultado final em si, no Photoshop, ele é muito rapidinho, tá? E antes da gente partir para o tutorial, eu tenho mais aqui um aviso para vocês. Se você está procurando imagem de festa junina, Dia dos Namorados ou imagens de gente com cara de Brasil, na descrição aqui do vídeo tem um link com as minhas fotos nos principais bancos de imagens do mundo. Tem no Shutter, na Adobe Stock, no Flickr, entre outros, tá? E se você quiser contratar os meus serviços, tem aí o meu site, lá tem todos os meus contatos. É só você entrar em contato que a gente consegue aí trabalhar junto. Agora sim, vamos lá para o tutorial. Antes de começar qualquer trabalho, eu sempre falo para vocês, busquem referências, né? As referências vão te ajudar a começar a construir uma ideia. E olha, buscar referências não é copiar, tá? Você vai entender uma linguagem, um layout, para você, de repente, usar esse layout. E às vezes não precisa ser só uma referência. Você pode misturar várias referências para você criar aí uma arte. Eu já fiz muito isso, né? Vejo uma coisa legal aqui, outra coisa legal ali, de repente você junta tudo e aí você tem algo realmente exclusivo. Nesse caso aqui, eu entrei aqui no Behance, pesquisei aqui junina, apareceu várias coisas e uma das coisas assim que eu usei como referência foi essa imagem aqui do nosso amigo, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, André Amorim, para a Prefeitura de Maricá. Ficou um trabalho muito legal isso daqui, eu gosto desse tipo de linguagem aqui e resolvi falar assim, bom, beleza, eu já tenho aqui a ideia principal que eu vou seguir. O que eu preciso extrair aqui dessa imagem? Bom, eu tenho aqui a moça, né, a imagem de uma pessoa, eu tenho aqui elementos de festa junina, eu tenho aqui um texto muito bem diagramado aqui, e aí eu tenho também esse fundo de madeira com alguns elementos aqui de festa junina. Então, todos esses elementos eu já tenho que ter ideia de que eu vou precisar disso daí. Uma coisa que eu sempre falo para vocês que é muito importante, eu tenho aqui no meu computador, eu tenho quase 4 teras de arquivo, todos muito bem organizados, porque eu sempre estou precisando de várias coisas. Nesse caso aqui, eu tenho uma pasta de vetor aqui, que está escrito junina, e tem vários elementos de festa junina, o que me ajudou demais
na elaboração desse trabalho. Além disso, você tem os bancos de imagem aí, que hoje em dia está muito fácil você comprar, tem vários pacotes aí que você consegue pagar um preço mais em conta, e eu usei aqui também muitos elementos, tanto do Adobe Stock quanto do FreePic, para a gente construir aqui a nossa identidade. Então, já sabendo aqui do layout, primeira atividade que eu vou ter que fazer é começar a construir esse fundo. Então, eu tenho aqui um fundo de madeira. Não vou mostrar para vocês todos os fundos de madeira que eu tenho, porque eu tenho vários, mas eu escolhi esse aqui, ó, que eu acho ele bem interessante. Ele tem uma textura legal, ele tem algo aqui que me agradou dessas texturas bem finas, mas ele tem um problema muito grande. Essas linhas que tem nele, elas estão muito grossas. Então, só de olhar, me chama muita atenção esse traço preto. Então, eu tenho que, de alguma forma, eliminar esses traços aqui para deixar algo mais legal. Mas eu não quero eliminar eles, eu só queria que esses traços aqui fossem um pouco mais finos, que eu quero que a pessoa veja que eu tenha, sim, essa separação aqui entre como se fosse uma tábua e outra, mas eu queria que um pouco mais fino. E aí vem a primeira aula de Photoshop, a primeira dica que tem aqui. Eu vou duplicar essa nossa camada, porque é sempre bom você ter uma duplicação. Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui, ó. E aí o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa que eu imaginei para deixar isso aqui mais fino, eu vou fazer 2 passos. Primeiro, eu vou retirar todas essas riscos mais grossos aí, e depois eu vou afinar eles. E como que eu vou fazer isso? Ó, camada aqui selecionada, tecla de atalho M, eu vou fazer a seleção aqui de todos esses riscos que tem nessa imagem. Então você viu que eu já tenho aqui essa seleção de tudo aqui feito, por quê? Primeiro eu vou eliminar aqui esses riscos. Como que eu vou fazer isso? Seleção feita, Shift F5, conteúdo sensível ao conteúdo, normal 100%, ok. Dei um ok, o Photoshop vai aí ler a imagem, aí pronto. Então você vê, eu vou dar aqui um Ctrl D para desfazer essa seleção. Então você percebe aí que eu já tenho a madeira exatamente aí sem aquelas iscas e fica uma imagem aí que parece que é uma coisa só, né? Ficou muito bom aí esse resultado aí do Photoshop. Mas não é uma madeira lisa que eu quero. Lisa assim, né? Sem aqueles riscos no meio. Então o que eu vou fazer? Vou duplicar novamente aqui a nossa camada. Vou jogar aqui para cima. E o que eu vou fazer agora? Eu vou afinar esses riscos aqui. Como que eu vou fazer isso? Ó? Faço aqui a seleção de um, pronto, ó, camada selecionada, Ctrl J. Então você vê que agora eu tenho somente esse risquinho aqui em cima. Camada aqui selecionada, a de baixo, isso aqui é só para vocês visualizarem, tá? Vou dar aqui um zoom aqui bem aqui no meio, de novo. Aí eu vou segurar Alt mais Shift, clico aqui no meio e aí eu vou só afinar isso aqui, ó. Eu estou dando zoom aqui para vocês verem o resultado, mas o interessante é vocês trabalharem com um zoom aqui um pouco menor, que aí você consegue ver se está fino aqui o suficiente. Eu acho ainda que eu posso deixar isso aqui um pouquinho mais fino ainda, tá? Estou achando ainda que está muito grosso. De novo, Shift Alt, eu acho que agora... Pronto, Enter, Ctrl 0 para voltar ao tamanho normal. Vou clicar aqui fora e aí sim você vê que eu tenho risco no mesmo canto. Vou fazer isso aqui, ó, com a camada de baixo aqui de novo, só para vocês terem noção. Então vamos lá, rapidinho agora, ó, sem no toque aqui rapidola. Pronto, eu acho que aqui está ok. Eu vou retirar aqui essa visualização. Então, no final desse processo, você vai ter uma imagem aqui desse tamanho. E no final desse processo, você vai ter uma imagem aqui com as iscas bem finas, o que não vai chamar tanta atenção e vai contribuir aí para o layout aí da nossa peça, tá? Agora, eu já vou mostrar para vocês a peça pronta e o que a gente vai fazer para ela ficar um fundo bem interessante. Voltamos aqui, só para vocês entenderem o que aconteceu. Ó. Cada camada dessa ela está em separado, então eu posso, se eu quiser aqui, eu posso alterar aqui essa imagem quando eu bem entender.
Para facilitar aqui o trabalho, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou juntar aqui tudo, botão direito do mouse e converter em objeto inteligente, que eu deixo ele fechado e ao mesmo tempo deixo ele editável se eu precisar afinar ou aumentar isso aqui, enfim, tá? Agora, a gente tem que primeiro colorir essa imagem. E qual que é o problema? Se eu tentar colorir essa imagem, mudar as cores para deixar a cor no tom que eu quero, vai ser um processo que é demorado, porque isso não não é tão certinho assim a ciência para essa modificação de cores. Então, tem um caminho mais fácil que é usar o preto e branco. O preto e branco do Photoshop, ele é mágico. Ele produz, cara, resultados assim, ó, fantásticos na hora que você vai fazer uma edição de imagem. Então, aqui eu vou fazer isso. Vou adicionar aqui um filtro em preto e branco. Eu não gosto de trabalhar com aquela ferramenta Ctrl Shift U, que só funciona em objetos rasterizados. Em Smart Object ele não funciona. Então, dei aqui um preto e branco. Pronto, agora sim a imagem está sem cor. Agora sim eu posso colocar aí uma cor. Agora sim eu posso adicionar a cor. Venho aqui, cor sólida. Eu vou escolher essa cor aqui, ó, que é a cor que faz parte da identidade visual do cliente. Vou dar um OK. Vou mudar o meu Blend Mode aqui para luz direta. Olha, ficou legal, né? Achei que ficou um verde interessante, mas eu olhando aqui essa imagem, eu acho que ela ficou um pouco apagada, um pouco sem detalhe. E aí é onde entra você conhecer bem o Photoshop, conhecer bem as ferramentas do Photoshop, para você saber o que você tem que fazer para isso aqui ficar de um jeito mais atraente. E o que essa imagem aqui, por exemplo, esse fundo precisa melhorar? Ele está com pouco contraste, né? Como eu falei, está um pouco apagado. Como que eu posso fazer esse contraste de forma muito fácil? Eu que já trabalho, já conheço o Photoshop, eu já sei como é que é. Uma das ferramentas que tem para você fazer esse contraste bom é a ferramenta de multiplicação. O Blend Mode de multiplicação. Só que esse Blend Mode de multiplicação, ele é bom quando eu gosto de utilizar ele justamente com preto e branco. O que aqui a gente já tem aqui um verde, então, né, como que eu vou usar o preto e branco para isso? Muito fácil, ó, retirei aqui o verde, agora eu vou dar um Ctrl Alt Shift E. Ele criou uma camada totalmente em preto e branco. Vou jogar essa camada aqui para cima e aí eu vou ligar aqui o verde. Bom, você viu que não mudou nada, mas é porque eu não mudei aqui ainda o Blend Mode. Ó. Tá aqui multiplicação e aí eu já tenho um contraste muito mais forte, muito mais marcado e é isso que eu queria. Mas ainda há alguns problemas aqui. Eu acho que essa imagem ficou escura demais. E nesse caso, não vou deixar essa imagem menos escura mudando a multiplicação. Eu vou utilizar aqui um duplo clique e vou utilizar o tal do Blendif, que eu já expliquei aqui em outros vídeos. Segurei Alt e vou arrastando isso aqui até eu achar mais ou menos aqui um parâmetro que fique bom. Bom, que fique bom, ficou ótimo, né? O que aconteceu aqui? Agora eu acho que ela está ainda com um contraste bom, mas já não está aquela imagem assim tão escura. Vou dar aqui um OK. E aí, para deixar ela um pouquinho mais acesa, para deixar as partes claras só um pouquinho mais clara, eu vou criar uma nova camada aqui de curvas nesse caso. E aí eu vou arrastar esse pontinho aqui, ó, para cá. Então, você já está vendo, ó, que ele dá uma clareada boa. Então, é exatamente isso aqui que eu quero. Então, eu tenho aqui agora essa imagem. Então, eu vou dar aqui, ó, Ctrl Alt Shift E, só para a gente fazer uma comparação, tá? Vou retirar isso aqui. Então, eu tenho, ó, essa aqui é a imagem depois desses ajustes e essa aqui a imagem inicial. Você está vendo como ela ficou com um contraste muito melhor? Então, eu já tenho aí o meu fundo preparado, né? Meu fundo não. O fundo aqui da nossa imagem, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, que deu um bizinho aqui na minha mesa. Pronto, tá aí a nossa imagem aí, esse fundo. Pronto, tá aí a imagem. E agora, a gente vai começar a colocar os elementos que tem para compor ali a nossa imagem final.
Então agora eu já tenho aqui o fundo preparado. Esse espaço aqui é um espaço onde a gente vai acrescentar uma foto mais tarde. E aí, essa aqui foi a arrumação que eu fiz aqui com o layout. Eu tenho aqui um arraiar que a gente fez aqui usando um texto um pouquinho torto. E você pode perceber quando eu clico, eu transformei aqui esse arraiar em um vetor. No Corel, a gente chama isso aqui de transformar em curva, tá? E eu tenho um vídeo aqui explicando como que você transforma um texto em curva dentro do Photoshop. O link tá aí em cima e também aí na descrição. Então, esse aqui foram os elementos que eu utilizei. Deixa eu mostrar aqui para vocês a pasta aqui, ó. Eu tenho uma pasta de arquivos de festa junina, BeFreePic, BeShutterstock. A gente vai juntando tudo e colocando aqui nessa pasta, o que auxilia demais. Então, eu tenho aqui ó, o chapéu, o cacto e tenho essa fogueira que não está sendo utilizada aqui, mas eu utilizei essa fogueira aqui para fazer um VT aqui, que essa arte que vocês estão vendo, ela foi feita para um comercial que está no ar aí na Rede Globo. Eu vou deixar aí o comercial no final do vídeo, eu deixo o comercial que ele foi feito com Photoshop e com After Effects, tá? Então já tenho aqui os elementos, então vou voltar aqui. Essa distribuição aí fica a seu cargo, não precisa ter um vídeo aqui explicando como é que foi distribuído. Então tem aqui os elementos de festa junina, uns negocinhos aqui que eu achei legal, a bandeirinha que é característica e uma frase aqui do cliente. A ótica popular aqui você vê que está numa cor que está destacando um pouco do restante, e eu deixei o arraiar aqui também no mesmo tamanho, já que é para comemorar esse mês de festa junina, certo? Agora, o que a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar que essa textura do fundo igual está aqui a nossa referência. Você está vendo que eu tenho aqui essa textura do fundo? E para a gente começar a fazer a parte de revelar também a textura aqui do final nesses elementos que a gente está utilizando, o primeiro passo é experimentar os vários blend modes que existem aí no Photoshop. Então, cliquei aqui, começar com popular, eu vou colocar aqui luz direta. Bom, eu vou dar aqui um zoom para vocês verem, já começou a revelar. Mas não ficou legal, né? Ficou só um negócio meio estranho ali, não ficou parecendo que está realmente aí sendo como se fosse uma pintura na madeira. Mas isso aí tem um segredo para mudar. Eu já expliquei em vários vídeos aqui meu que tem um segredinho no Photoshop que é sensacional para você fazer esse tipo de efeito. Ó. Vou selecionar aqui de novo a camada, ó, tá aqui amarelo. Duplo clique bem aqui, ó. Com duplo clique aqui, eu já abri aqui o tal do Blendif. O Blendif cara, o Blendif é muito foda. E aí, eu vou segurar aqui Alt e eu vou puxar esse slide de preto até mais ou menos aqui, ó, 58. Vou dar aqui um OK e aí eu já tenho uma interação muito melhor aí do que aconteceu. Então, Ctrl 0 aqui para voltar. Agora sim, você tem a ideia de que isso aqui está na madeira. No final desse vídeo, tem um ajuste que eu vou fazer aqui, que você vai ficar aqui, esse efeito que você está vendo, que tá bom, mas vai melhorar demais aí quando eu fizer esse último ajuste. Então fica aí, acompanha para você ter o mesmo raciocínio. Então, a partir de agora, eu sei que esse Blend Mode aqui, ele vai funcionar praticamente do jeito que eu quero, e eu vou ter que usar também o Blendif aí, para a gente deixar tudo aí mostrando a textura. E é isso que você vai fazer agora. Eu vou repetir esses passos aí e vou mostrar para vocês aí o resultado final, como ficou depois dos ajustes aí do Blend Mode. E esse aqui é o nosso resultado, já feito com todos os ajustes aqui de Blend Mode. Às vezes aqui no Blendif, ou às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tudo aí para você alcançar o resultado que você quiser, né? Nem sempre é o mesmo assim categoricamente. Até mesmo dependendo da imagem que você utilizar, as configurações podem mudar, mas o passo a passo é esse. Então você pode ver aqui agora, ó, eu tenho tudo aqui com Blendif ajustado, o que parece ser realmente aqui uma pintura aqui na madeira, que era o resultado que a gente queria. Vou dar aqui um Ctrl 0 de novo, vou diminuir, e agora tem o seguinte, eu achei que esse popular aqui e o arraiar, eles
ficaram assim não tão destacados, né? Se eu pegar aqui a referência, por exemplo, você vê que no Saudade, o que eu tenho aqui no Saudade? Eu tenho o que parece ser um elemento 3D. Não que seja um elemento 3D, mas a ideia desse layout é justamente ter um destaque aqui no elemento, e essas sombras aqui é uma característica de objeto 3D, né? O tal do extrude. É o que a gente vai fazer aqui também. Eu já expliquei em vários tutoriais aqui como que você pode fazer um 3D, né, entre aspas, muito rápido aqui no Photoshop. Então, basicamente, eu vou selecionar aqui o amarelo, tecla de atalho V para selecionar aqui a ferramenta Move Tool, e agora aquele esquema, segura Alt, tecla para baixo, tecla para direita, tecla para baixo, tecla para direita, tecla para baixo, tecla para direita. E você vai fazer isso daí até você achar que tem um volume legal aí na sua imagem. Eu vou mudar aqui essa cor para uma outra cor qualquer, para vocês terem ideia aqui do que eu estou falando. Olha só, você está vendo como eu já começo a criar aqui um fundo? Na verdade, eu gosto que vou voltar aqui ao Ctrl Z, eu gosto da imagem sempre para cá, né? Não com a sombra da direita para a esquerda, mas sim da esquerda para a direita. É onde eu gosto desse modelo. Vou mudar aqui uma cor, então vocês veem que eu tenho agora uma sombra que vem da esquerda para a direita. E aí eu posso repetir esse passo a passo aqui de segurar Alt com a seta, quantas vezes eu achar que é necessário para ter aí um volume legal. E esse aqui é o resultado agora final, com o ajuste aqui de volume já feito. Então vocês podem ver que o volume ficou bem legal. Mas, ao mesmo tempo que ficou legal, vocês podem perceber aqui, ó, que não ficou tão legal igual estava antes do R. Eu vou tirar aqui, ó, a parte verde. Olha só como que eu meio que não ficou mais a mesma coisa. Como que eu resolvo isso? Muito fácil. Vamos usar aqui máscara. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o Photoshop que nessa parte que tem amarelo, esse verde aqui não vai existir. Então, vou criar aqui uma camada nessa parte verde, vou segurar Ctrl, fiz aqui a seleção dessa parte amarela, ó, você está vendo que tem uma seleção, desmarquei aqui só para vocês verem. E agora, eu vou pintar isso aqui de preto. Como que eu faço a pintura? Primeiro plano aqui em preto, então eu já sei que eu tenho que segurar Alt e Delete. Pronto. Ctrl D para desfazer a seleção. Agora eu criei aqui, coloquei a visualização do amarelo, então você já vê que eu tenho aqui a forma feita do jeito que eu queria. A mesma coisa eu vou fazer aqui no arraiar. Olha só como é que ficou feio. Venho aqui no verde do arraiar, criei aqui uma máscara, segura Ctrl, cliquei aqui nessa miniatura onde está escrito branco, máscara selecionada, Alt, Delete. Pronto, Ctrl D e agora Ctrl 0. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu acho que aqui no chapéu e aqui no cactus, isso aqui não ficou muito legal. De novo, eu vou utilizar máscaras, porque aqui, por exemplo, no cactus, eu quero que essa parte não fique sobressaindo em cima do amarelo. E também não quero que aqui no arraiar o cactus fique apagado. Então, vou criar aqui uma máscara aqui no cactus, tá? Tá aqui, ó, cactuzinho, ó. Vou segurar Ctrl, clicar aqui no amarelo aqui da ótica, máscara selecionada e agora Alt Delete. Pronto. O cactus já ficou ali como se estivesse saindo do R. E aqui no arraiar, eu vou selecionar aqui o arraiar, ó. Vocês viram que eu criei um grupo? Por quê? Eu vou só criar aqui uma camada. De novo, eu vou segurar Ctrl, só que agora eu vou clicar na camada do cactus. E eu venho aqui agora na máscara do arraiar e Alt Delete. Agora, o nosso cactuzinho já ficou aqui por cima. Vou fazer esse mesmo passo aqui no chapéu. Cliquei no chapéu, segurei Ctrl, então você está vendo que eu já fiz a seleção, e eu vou vir aqui no arraiar e vou pintar aquilo dali de preto, para ter ideia de que o chapéu está por cima aí do ar. Então, este agora é o nosso resultado final, entre aspas, de como ficou isso daí. Tá legal? Tá muito legal. Mas lembre-se que eu falei para vocês que ia ter uma dica boa no final. Então a dica boa vai vir aqui agora.
O preto e branco do Photoshop, ele faz milagre. Sério mesmo, é maravilhoso como você usar bem o preto e branco, você consegue produzir resultados incríveis no Photoshop. E aqui não é diferente. O preto e branco vai deixar isso aqui muito melhor do que você está vendo. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Tenho aqui BG copiar, eu vou retirar aqui essa visualização, venho aqui na última camada, Ctrl Alt Shift E. Pronto. Aí você viu que eu juntei tudo. Ó. Se eu ligar aqui o BG, ficou exatamente o passo inicial que a gente tinha. Não tem problema, é isso mesmo que eu quero. Vou desmarcar esta seleção e em cima aqui do background eu vou criar uma camada de preto e branco. Ó. Camada de preto e branco. Do jeito que está aqui, você deixa. Ele já cria aqui também automaticamente uma máscara e eu vou pintar essa máscara toda de preto. Primeiro plano em preto, Alt Delete. Pronto. Então agora eu tenho meu arquivo aí do jeito que ele estava antes. O que eu quero fazer? Eu quero pintar somente aonde eu tenho aqui esses elementos de preto e branco. Por isso que eu dupliquei a camada. De novo, seguro Ctrl, segurei Ctrl, venho aqui na máscara e agora eu vou pintar de branco. O branco ele revela o que tem na máscara. No caso, ele vai revelar aqui o preto e branco. Como o branco está em segundo plano, Ctrl Delete aqui na máscara. Ctrl D para desfazer a seleção. E olha só, antes do preto e branco e depois do preto e branco. Vocês viram como o preto e branco é muito bacana, cara? E aí, com isso aqui feito, agora é só a gente aí utilizar aí uma foto bem legal para colocar. E eu vou colocar a foto aí agora. Tá aí a foto. E aí eu coloquei a foto desse jeito aqui porque eu quero falar para vocês mais uma dica aí de direção de arte que é muito importante. É recomendado que quando você for fazer alguma coisa que utilize pessoas, que elas sempre estejam olhando para dentro do seu projeto. No caso aqui dessa moça, ela está de costas para o meu projeto. Isso aqui não é legal. Então o que você tem que fazer? Ctrl T, transformar e virar horizontalmente. Agora sim, ela está de frente para o meu projeto. Se essa imagem estivesse colocada desse lado, aí sim faria sentido a gente utilizar ela da forma que a gente estava utilizando. Venho aqui só fazer um ajuste de tamanho do jeito que eu quero. Como é uma ótica, eu tenho que dar aqui um destaque bem legal aqui para aparecer bastante os óculos. A foto já está toda recortada e aí ela foi inserida aqui no nosso contexto. O que aconteceu nesse projeto aqui, uma coisa interessante, é que foi o seguinte, quando chegou nesse estágio aqui, eu achei muito bacana isso, achei que ficou legal, mas eu achei que ele parecia que ele estava solto dentro desse contexto, desses elementos. Eu achei que estava faltando alguma coisa para prender esses elementos aí, digamos que para criar uma linha invisível aí, linha modo de dizer, eles amarrar é uma forma de dizer isso daí, porque parece que para mim eles estão soltos. Pensei em várias possibilidades e uma das possibilidades que eu cogitei foi a gente ter uma moldura aqui em volta. E essa moldura aqui, ela passou por alguns processos, eu fiz ela quadrada, fiz de vários jeitos, até que eu cheguei aqui nessas duas disposições de moldura. Deixa eu jogar as duas aqui para baixo, ó, selecionei as duas e eu vou jogar elas bem aqui, um pouco para cima aqui do BG, ficando embaixo da foto aqui da modelo. Então você vê que eu tenho aqui esse efeito aqui bem legalzinho e ela veio aqui também complementando. Perceba que nesse caso aqui, eu não fechei a moldura como um todo. Por quê? Porque quando eu fechei ela como um todo, eu já achei que a moldura já tinha estragado aqui o nosso layout. Por isso que ela está aqui desse jeitinho aqui falhada. E aí, no caso aqui, para ficar melhor ainda, eu vou deixar aqui o ombro, ó, fechando bem aqui. Então, eu estou fechando ela aqui em cima e estou fechando ela aqui no ombro. Vou criar aqui, você já está vendo que as duas têm uma máscara aqui, e nessa máscara que tem aqui, ó, eu vou apagar essa partezinha que tem aqui embaixo. Agora sim, eu acho que isso aqui ficou bem interessante, está do jeito que eu quero. O que faltou aqui? Eu colocar o preto e branco na moldura. Segura Ctrl, clico na miniatura, venho aqui na máscara, Alt
No caso aqui agora vai ser Ctrl Delete para pintar de branco, Ctrl D para desfazer a seleção. De novo, seguro Alt aqui, agora na moldura da direita, e de novo seleciono a camada e Ctrl Delete para também revelar ali de branco. Então agora nós temos aqui, ó, antes e depois do preto e branco, inclusive aqui na parte da moldura, tá? Então, este aí é o nosso resultado final. Essa peça aqui, ela foi criada no intuito de se pensar num VT da televisão. Isso aqui é o que a gente chama de molde, porque é a partir disso aqui que a gente vai criar os elementos para o comercial e para outras peças aí. Viu como é importante você juntar direção de arte com conhecimento em Photoshop? Porque se você tivesse uma direção de arte boa, mas que você não conseguisse entender as ferramentas do Photoshop, você não conseguiria, por exemplo, reproduzir aqui esse layout. E mesmo que você tivesse aqui os conhecimentos do Photoshop, se caso você não tem uma direção de arte assim tão aprimorada, o resultado às vezes pode ser tecnicamente você fez o efeito correto, mas o layout em si não está muito bom. É muito importante você que trabalha com design gráfico aí, que você entenda esses dois elementos aí para você produzir peças cada vez melhores. E fica aqui a minha recomendação, eu tenho vídeos muito bons aqui, dando dicas preciosas para você que quer melhorar aí tanto a sua direção de arte, quanto o seu conhecimento aí no Photoshop. As festas juninas chegaram. Tem fogueira, quadrilha e, claro, não pode faltar as ofertas da Ótica Popular. Com um preço que você só encontra aqui. E em até 6 vezes você pode dividir. Ótica Popular, Cidade Ocidental, Valparaíso, Lusiânia e Pedregal. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Eu tenho vídeo 3 vezes por semana. É mentira, porque as 2 últimas semanas eu não fiz vídeo, que eu tava numa mudança aqui. Aí eu tô mentindo para minha audiência. Mas tem vídeo toda semana aqui, tá, gente? Valeu e até a próxima!